Graça e paz, irmãos em Cristo. Deus seja com cada um de vocês. Hoje estamos aqui para refletirmos sobre o que vem acontecendo com Andressa Urach, que como um furacão que sempre foi, tem deixado muita gente no meio cristão perplexa. Em Lucas 17, 1 a 3, Jesus disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por que vierem. Melhor que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Irmãos, eu creio que nós temos maturidade suficiente para entender que Andressa Urach é uma mulher independente, maior de idade, com conhecimento da palavra, onde ela tem e teve as suas experiências com Deus. E que dentro desse livre-arbítrio que todos nós gozamos, todos nós desfrutamos, ela tem o poder de escolha e que em qual caminho ela deve trilhar. Pois Deus respeita as escolhas de cada pessoa, mesmo que Ele não as aprove. Não cabendo a nós condenar a ação de quem quer que seja, nós podemos julgar sim, dentro da justiça de Deus, para que possamos analisar e tirar das situações que vemos ao longo de nossas vidas aprendizados, para que na nossa caminhada nessa vida nós possamos evoluir. Como todos sabem, Andressa era do meio da fama e de uma vida extremamente polêmica em meio aos holofotes. Em 2014, em meio a muitos procedimentos cirúrgicos que realizava, ela acabou por ter complicações de saúde em função de uma aplicação de um material estético chamado de hidrogel, ocasião que por pouco ela não tem sua vida ceifada. Após o susto, Andressa relata em testemunhos publicamente, onde ela diz ter tido uma experiência sobrenatural e que após isso se reviu interiormente e viu que precisava se aproximar de Deus. Época essa em que conhece a Edir Macedo, patrono da Igreja Universal do Reino de Deus, passando assim a frequentar os seus cultos e meses após ganhando até cargo de nível eclesiástico naquela instituição. O tempo passa e em meados do final do ano de 2020, Andressa publica em seu Instagram, abre aspas, gente, eu não escondo nada de ninguém. Nos últimos meses eu passei por uma decepção tão grande que literalmente rasgou meu coração. Não consegui nem estudar. Vou ter que trancar a faculdade de jornalismo, pois não tenho cabeça para pensar sobre isso. Dediquei meus últimos 6 anos da minha vida para Jesus, como todos sabem, mas acabei de me sentir como um objeto descartável. Nunca me senti assim, nem no tempo da prostituição. Sei que Jesus não tem nada a ver com isso. E a obra de Deus é feita por pessoas falhas. Fui excluída de grupos, fazendo eu me sentir como se eu estivesse demônio por deixar de fazer parte da instituição. Se eu falasse tudo o que aconteceu comigo nos últimos anos, vocês se escandalizariam e eu teria virado ateia. Fecha aspas. Ali se iniciava um embate entre Andressa e a instituição de Edir Macedo, ao ponto de ela entrar na justiça pedindo para reaver cerca de 2 milhões de reais daquilo que ela alega ter doado. A surpresa de todos que a acompanham nas redes sociais ficou por conta da sua aparição como garota propaganda do concurso do qual ela já havia participado, o Miss Bumbum. A internet literalmente veio abaixo e logo se tornou um dos assuntos mais comentados no Brasil. Teria o furacão Andressa Urach voltado a causar? Façamos uma pergunta melhor. O que está acontecendo nas nossas igrejas? Sim, porque se nós pararmos para pensar bem sobre o assunto, a Andressa é só uma entre as milhares de pessoas que passam por esse tipo de situação. A diferença da Andressa é que, pelo tempo que ela tem de TV e de redes sociais e o fato de ser conhecida e seguida por milhões, qualquer situação em torno dela pode acabar virando um tremendo estardalhaço midiático. Contudo,
Nas nossas igrejas, isso é muito mais comum de vermos acontecer do que muitos imaginam. Muita gente tem descido uma ladeira na fé. Muita gente tem se distanciado dos caminhos de Deus. Muita gente tem largado a comunhão ou ministérios ao longo das suas jornadas. E ao que parece, sempre é mais fácil dizer aos que se distanciam que eles fraquejaram, que eles são os fracos, que eles têm demônios ou que são carnais, como se nós conseguíssemos sondar o coração do nosso próximo, como se nós entendêssemos os propósitos de Deus na vida do nosso irmão que está do lado. É bem verdade que existem casos e casos, mas parece que para uma denominação religiosa é muito mais fácil tacar os pés num fiel que fraqueja do que cuidar, do que recuperar. Não estou querendo dizer e aqui ser advogado do diabo em relação a Andressa. Não é esse o ponto desse vídeo. Mas vamos analisar um pouco aonde a Andressa foi parar. Num momento de fragilidade emocional em que se encontrava, em função de uma quase morte, quem foi que cuidou dessa menina? Que tipos de ensinamentos e doutrinas ela recebeu? Irmãos, muitas vezes, quase que 80% dos casos, vamos ser sinceros, o problema não é somente as ovelhas que estão no pasto, mas infelizmente quem pastoreia. Nossas igrejas estão repletas de homens e mulheres precisando saber quem é Cristo, saber para que Cristo veio. Pessoas sem amor, sem preparo, estão à frente dos nossos ministérios, tentando curar. Contudo, eles mesmos precisando de cura. Eu nunca vi um ferido curar outro ferido. E é por isso que nossas igrejas estão numa defasagem tão grande. Pois de nada adianta fazer o que for. Sem amor é inútil, de nada adianta. E aí você observa os líderes pelos frutos. Se não vejamos, não dizendo que Andressa Urach tem problemas psicológicos, não é nem esse o ponto. Apesar de que ela mesma tem vindo ao público dizendo que já tinha retomado algumas sessões psiquiátricas por sofrer de borderline. Contudo, bem superficialmente, aquilo que nós vemos na Andressa, há de se observar que há uma oscilação muito grande em seu estado emocional. Andressa viveu uma vida intensamente na prostituição e nas drogas. Em dado momento, num susto, ela resolve servir a Deus, a ponto de doar de livre e espontânea vontade bens para a Universal. Após um desentendimento ministerial, Andressa demonstra rapidamente ter ranço do ambiente em que ela dizia ser sua casa, e não demorando muito, largando toda a sua caricatura religiosa, do nada aparece como uma garota propaganda de um concurso de cunho adulto. A pergunta que fica é: onde estavam os líderes da Universal que curam tantas pessoas, obram tantos milagres em tanta gente e esses não conseguiram ajudar a Andressa? Que não conseguiram nem detectar um problema emocional nessa moça. Em contrapartida, acredito que ninguém aqui precisaria nem ser um profissional psiquiátrico para entender que a Andressa oscila facilmente em suas emoções, indo de um extremo emocional a outro muito rapidamente. Na minha opinião, Andressa precisa de muito amor, precisa de ser entendida, amada e tratada, para só aí sim ela poder ir fazer a obra de Deus, como foi o que foi feito lá na Universal. Colocaram uma pessoa que ainda precisava ser tratada num ambiente de guerra espiritual. Um soldado ferido num campo de batalha, a tendência dele é só sofrer mais danos ou morrer. E se ela vai querer fazer a obra ainda e sobre as decisões que ela tem tomado e a forma como ela tem vivido, aí já não cabe mais a nós. Porque, como foi dito aqui no começo do vídeo, isso aqui agora já é entre ela e Deus. E aqui nós só podemos julgar segundo a reta justiça de Deus, cuidando para que nós não caiamos, para que nós não erremos. Porque talvez na área em que nós erramos, talvez ela já não erre.
Cuidemos os que estão de pé para que não caiamos. E que o nosso julgamento seja para nós nos balizarmos contra os próprios erros da nossa alma. E não para condenar o irmão do lado. Eu espero que essa reflexão tenha feito você rever algo em si mesmo e que Deus esteja falando com você através desse humilde canal. Mas e você? O que você acha no caso Andressa? Ela tem total culpa? Você acha que as nossas igrejas podem fazer mais pelas nossas ovelhas? Comente aí no canal, eu quero saber a sua opinião. Compartilhe esse conteúdo e não esquece de deixar o seu like, de ativar o sininho de notificações para que toda vez que eu postar aqui no canal, o YouTube possa te avisar. Deus te abençoe, paz.